Integração News. Seja bem-vindo a mais um boletim informativo do Paradesporto aqui da Integração News em nosso canal do YouTube. E você vai acompanhar a partir de agora todas as informações sobre a edição de 2023 do Regional Sudeste 2 de Goalball, evento que acontecerá entre os dias 26 a 30 de junho na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Evento organizado e chancelado pela CBDV, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. E para você que quer ampliar ou aprimorar os seus conhecimentos sobre a informática ou trabalhar com edição de áudio por meio da programação de Forge, entre em contato agora mesmo com o orientador Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp: 32991476380. 32991476380. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Aproveite para deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum boletim que trazemos aqui diariamente para você em nosso canal do YouTube. Aproveite para compartilhar este link com seus amigos, com os seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho e ficarem integrados com as notícias do paradesporto nacional e internacional. SESI e Santos colocam força à prova no Regional Sudeste 2 de Goalball. Protagonistas dos últimos anos vêm com elencos reforçados para o torneio que inicia na próxima segunda-feira em São José dos Campos. O cenário do goalball brasileiro há algumas temporadas tem visto as equipes do SESI e do Santos expandirem o seu domínio local para o resto do país, com raras exceções, como em 2021, quando a equipe do Capital CTF do Distrito Federal foi campeão feminino da Série A, o único intruso desde 2016, quando os dois paulistas se revezaram no alto do pódio do maior torneio da modalidade no Brasil, nas duas categorias. Já no Regional Sudeste 2, que vai ter início na próxima segunda-feira em São José dos Campos, o panorama é parecido. O título da PADV com a equipe masculina em 2013 foi o último de um time diferente. Para esta edição, a 11ª desde que a CBDV, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, passou a administrar a modalidade, as duas potências do goalball reforçaram ainda mais os seus elencos e querem provar novamente sua capacidade. O SESI é o campeão vigente tanto no feminino quanto no masculino. As alas Dani Longini e Muniz, além da pivô Gabi, que foram todas campeãs do ano passado, uniu-se à goleadora Jéssica Vitorino, uma dos principais nomes da seleção brasileira. Já no masculino, as chegadas dos alas André Dantas, que foi campeão mundial pelo Brasil em 2022, e o Wellington Nery, que foi recém-campeão do Parapan de Jovens de Bogotá, tornaram o time, que já conta com o Parazinho, o Alex Labrador e o Matheus, ainda mais poderoso. O Santos, vice-campeão nas duas últimas edições com o masculino, resolveu dar ao então fortíssimo trio titular formado por Leomon, Pedrinho e também o Paulo Saturnino as companhias do ala pivô Emerson, um dos destaques da seleção brasileira no título mundial, e do pivô Som, trazido justamente do SESI e que é acostumado a grandes decisões. Para o conjunto feminino, que disputou a última Série A com 3 atletas, que foi a Amanda, a Larissa e a Gleice, chegaram a Alaine, outra com passagem vitoriosa pelo SESI, e a experiente Márcia Bonfim. Como se já não bastasse a força das duas equipes, o torneio ainda vai ter o Instituto Wathlon, que vem crescendo no goalball e que conquistou, por exemplo, a Supercopa de Goalball de 2022 com os masculinos. Jogando em casa, o time de São José também trouxe caras novas para suas duas equipes. Na categoria masculina, o multicampeão Romário fará companhia a Alan, o Alisson, ao Gabriel, ao Luciano e também ao Márcio, acostumados a jogarem juntos e medalhistas de bronze no regional passado. Já no feminino, a atleta Kátia Silva, atual titular da seleção brasileira, chegou da capital CTF com a responsabilidade de liderar as vice-campeãs do ano passado na batalha para destronar a equipe do SESI. Falando sobre a edição deste ano de 2023 do torneio, que terá 19 times participantes, as partidas serão realizadas na quadra do SESI, Avenida Cidade Jardim, número 4.389,
no Bosque dos Eucaliptos. Na categoria masculina, são 2 grupos com 4 times cada um, onde todas vão jogar contra todas em turno único e as 2 melhores de cada grupo vão avançar para as semifinais e fazer aquele cruzamento olímpico tradicional. Primeira do grupo A contra a segunda do grupo B e a primeira do grupo B contra a segunda do grupo A. Já no masculino, são 2 grupos. Um grupo terá 5 equipes e o outro terá 6. O sistema de disputa é o mesmo, todos contra todos. Os 2 melhores de cada grupo também avançam para as semifinais. Primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Ao todo serão realizados entre a segunda-feira, dia 26, e a sexta-feira, dia 30, 45 jogos no Regional Sudeste 2 de Goalball de 2023. A fase classificatória acontece na segunda, dia 26, na terça, dia 27 e na quarta, dia 28. Na quinta-feira, dia 29, pelo período da manhã, vão ter as semifinais femininas. No período da tarde da quinta-feira, dia 29, as semifinais masculinas. E na sexta-feira, dia 30, haverá as últimas 4 partidas do torneio. As disputas do bronze masculino e feminino e depois as disputas das finais masculina e feminina. Torneio então se encerrando na sexta-feira, dia 30 de junho. Trazendo para você a composição dos grupos do torneio, iniciamos com a categoria feminina. O grupo A tem o SESI, o INSEP, a APADV e a ADVIRP. O grupo B conta com Athlon, Santos, LMC e a equipe do SFITC. A chave masculina tem os seguintes participantes. O grupo A tem o SESI, a APADV, LMC, ADVIRP e a IADV. O grupo B conta com Santos, Athlon, SFITC, ADV Vale, KDV e INSEP. Estes, portanto, os grupos da edição deste ano do Regional Sudeste 2 de Goalball. Vamos trazer agora para você as listas das equipes, os atletas que estarão em quadra a partir da próxima segunda-feira, dia 26, então, no Regional Sudeste 2 de Goalball. Iniciamos com as equipes da categoria feminina. A ADVIRP, a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, tem como treinadora a Lúcia Beltramini Mendonça. As atletas são a Ana Cecília Barcelos da Silva, Eliana Medeiros, Isabel Fernandes da Silva, Isadora Carla Zagato da Silva e a Gessimara Vitória da Rocha Neves. A PADV, Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais, tem como técnico Ricardo Aparecido de Oliveira. As atletas Ana Beatriz Rocha Vilas Boas Simões, Camila Vargas Granja, Gabriele Angélica Rodrigues, Késia de Sena Pereira, Mariana Vargas Granja e Patrícia Alves do Amaral. O Instituto Athlon de São Paulo tem como técnico o Tiago Afonso Frango. As atletas Angeliane Crislene do Nascimento Batista, Edileuza Maria Ribeiro, Jéssica de Souza Silva, Cátia Aparecida Ferreira Silva, Viviane Aparecida dos Santos e Zaine de França Lafayette. INSEP, Instituto Socioesportivo para Atleta, tem como treinadora a Luciana Matos Miller. As atletas Ângela de Souza Ocleciano, Amanda Beatriz Saturnino Brás, Erinelma da Silva Barbosa, Jucineide Gonçalves Chagas, Samanda Luiza da Silva Leocádio e Atuane Caroline de Souza. O LMC, Lar das Moças Cegas, do técnico Renato Figliolino Filho, tem como atletas a Carolina Sena Marques, Dalva da Costa Silva Lima, Gisele Cristina dos Santos, Graziele Góes Neves e a Marleide Maria da Silva. O Santos tem como treinadora a Luciane Maria Tonon. As atletas são a Alaine Lilian da Silva Marques,
Amanda Emily Fernandes Santana, Gleice Priscila Portioli Henrique, Larissa Santos de Espírito Saturnino e a Márcia Bonfim Vieira. O SESI, comandado pelo Diego Coletes, tem como atletas Ana Beatriz de Lima Bernardo, Ana Gabriele Brito Assunção, Daniele Longini, Georgiana de Pinho Lima, a Jéssica Gomes Vitorino e a Muniz Aparecida de Lima. A equipe da SFITIC, Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos, tem como treinadora a Flaviana Marciana Olinto. As atletas Camila dos Santos Teodoro, Cleide Aparecida Xavier, Edna Aparecida Cavalcante Barbosa e a Letícia Lombardi Vilela. Esta, portanto, a listagem das atletas das equipes na categoria feminina. Vamos falar agora sobre as equipes da categoria masculina. Começamos com a DEVIRP, a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. Tem como técnico o Jonatas Augusto Curciol. Os atletas João Luiz Alves da Silva, José Cândido Conceição Santos, José Eduardo de Almeida Santos, Marco Antônio de Almeida Santos, Marcos Vinícius Ramos dos Santos e Rogério Donizete de Paula. A DV Vale, Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba, tem como técnico João Pedro Ferreira dos Santos. Os atletas Arestino Ferreira da Silva Filho, Claudinei Maurício Ferreira, João Vitor da Silva Custódio, Marcos Vinícius Ribeiro Antunes Rubim, Maurílio Valério da Silva e Washington Neves da Silva Santos. A AIADV, Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais, tem como técnico Luiz Antônio de Campos. Os atletas Ademilson Rodrigues de Souza, Adriano Ruiz Silveira, Antônio Donizete de Oliveira, Carlos Alberto Ferreira Lopes e Custódio José Ferreira. A PADV, Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais, tem como técnico Ricardo Aparecido de Oliveira. Os atletas Alexandro José Correia de Lima, Claudemir Pereira dos Santos, Edmilson Rodrigues Bispo, Gabriel David dos Santos Souza, Leinon Leite Gama e Lucas Rodrigues. Instituto Athlon de São Paulo tem como técnico René Quintas. Os atletas Alan Alex Nogueira das Neves, o Alisson Pinheiro dos Santos de Jesus, Gabriel Olavo Damasceno Rodrigues, Luciano de Souza Batista, Márcio Augusto Mariano de Carvalho e o Romário Diego Marques. O CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, tem como técnico Ivan de Oliveira Freitas. Os atletas são Alessandro Batista dos Santos, Diego Fernando dos Reis Moretti, Felipe Navas, Geraldo Moura, o Jucimário de Jesus Silva e o Rogério Ribeiro de Menezes. O INSEP, Instituto Socioesportivo para Atleta, do professor Francisco das Chagas Ferreira da Silva, tem como atletas o Adilson Braz, o Brian Araújo, o Fábio Silva Souza Júnior, Gilmar dos Santos Barbosa, José Carlos Félix dos Santos e o Magno Henrique Mendes. LMC, Lar das Moças Cegas, do Renato Figliolino Filho, tem como atletas o Bruno Fernando da Silva Marques, o Elton Santana Barreto, Ivanilton Vidalino da Silva, Luiz Simonaldo Nascimento, o Márcio Vinícius Silva de Lima e o Rafael Tavares de Moraes. O Santos, da professora Luciane Maria Tonon, tem como atletas o Emerson Ernesto da Silva, o Ivanilson Idalino da Silva, o som, você já tem o tom e o som, né? Que beleza, hein?
o Leomon Moreno da Silva, o Paulo Rubens Ferreira Saturnino e o Pedro Lucas dos Santos. E por fim, a equipe do SESI, do professor Diego Coletes, tem como atletas o Alex de Melo Souza, o André Cláudio Botelho Dantas, José Márcio da Silva Souza, Matheus Silva de Jesus, Nathaniel Ferreira Rezende e o Wellington Nery Souza dos Santos. Ainda tem a equipe do SFITC, a Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos, da treinadora Flaviana Marciana Olinto. Os atletas: Edgar Ambrósio da Silva, Expedito Carlos de Oliveira, Fernandes Dantas de Lima, Cauê Ferreira Eduardo, Luiz Cartos Porto de Andrade e Wellington Antônio de Oliveira. Esta, portanto, a listagem dos atletas das equipes na categoria masculina. As informações são da assessoria de comunicação da CBDV através do Renan Cassioli. Com as informações sobre o Regional Sudeste 2 de Goalball, edição de 2023, para a Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.